Eu fui criada pelo meu pai. A minha mãe, ela me abandonou ainda muito criança. Meu pai, ele trabalhava muito e ele me deixava com a vizinha, que tinha um filho que era um pouquinho mais velho do que eu, coisa de meses. Nessa época, eu tinha uns 6 anos, por aí, ou 5. Eu ficava bastante lá. A vizinha, ela era mãe solo e ela cuidava do filho dela e cuidava de mim. E meu pai pagava pra ela, então era benéfico pra ela cuidar de mim naquele período. Só que ela fazia alguns atendimentos, ela fazia coisas sobre encomenda, tipo torta, bolo, doce. E às vezes ela tinha que sair para entrega, sempre em lugares próximos, não em lugares tão longes ou coisas do tipo. Mas como ela sempre estava na cozinha, sempre estava no celular fazendo atendimento, ou às vezes ela estava na rua fazendo entregas, eu acabava ficando bastante sozinho com o filho dela, que tinha a mesma idade que eu. Sim, sozinhos, com apenas 6 anos. No quarto, eu lembro que ele, não sei como, sempre vinha com brincadeiras amorosas. A gente gostava um do outro. A gente era criança, mas a gente tinha um carinho e um amor um pelo outro. Esse período que nós estávamos juntos, um período de descoberta, né? Um período onde eu não tinha amigas de bairro. Na escola eu era mais na minha, eu era mais calada, eu era mais fechada, eu participava das atividades da sala de aula, mas nunca fiz uma amizade sincera, né? Com essa fase nessa idade. Meu amigo sincero era esse vizinho. Com o tempo, quando a gente fez 7 anos, porque eu fiquei muitos anos com eles, a gente brincava de se beijar, brincava de se tocar, brincava de colocar a boca em lugares indevidos. E assim, não tinha um adulto, nem o meu pai e nem a mãe dele, primeiro, que desconfiasse que isso poderia acontecer, e segundo, que viesse a conversar com a gente pra, se um dia viesse a acontecer, a gente saber que estava errado. Então eu entendo que nem eu e nem ele tínhamos noção de que o que a gente fazia não era uma coisa de criança, era uma coisa de adulto. Acontece que ele sempre brincava comigo. Eu lembro que às vezes quando eu estava deitada de bruço pintando, ele subia em cima de mim e ficava fazendo posições pornográficas. Também eu sentava nele também, fazia também, e a gente ficava esfregando. A gente descobriu muito cedo as partes que dava prazer na gente, que era a parte íntima, né, os órgãos genitais. Então a gente beijava e a gente pegava nessas partes e a gente era só uma criança. Quando eu fiz 8 anos, o meu pai me deu um telefone, porque até então eu só podia falar com ele pelo celular da babá. Eu amava ficar com ela era maravilhosa, ensinava tarefa de casa, e ela nunca viu, que é o que eu acho engraçado, ela nunca viu eu e o filho dela se engraçando, fazendo gracinha, se beijando, eu não sei como, mas a gente escondia isso muito bem. E aí, pra você ver como criança é esperta, né? Quando meu pai me deu um celular, ele me deu um celular, um chip, anotou o telefone dele, anotou o telefone de algumas pessoas da família que eu poderia falar, e ele me ensinou onde eu assistia desenho, coisas do tipo. Eu já assistia na televisão. Quando eu era criança eu tinha um tablet, mas era um tablet que só funcionava o YouTube Kids, não tinha acesso a mais nada no tablet, então eu não tinha acesso à internet. Com 8 anos eu passei a ter. E esse meu amigo também, consequentemente, ganhou um celular da mãe dele. E assim, o meu pai parece que até tinha ajudado ela, em vez de, tipo assim, pagar o salário dela no mês, ele comprou um celular pro filho dela também, que era muito parecido com o meu, com a mesma qualidade, do mesmo jeito, sabe? Bem bonitinho. E nós dois, a gente ficava jogando, a gente começou a baixar jogos online, a gente começou a jogar, a gente começou a interagir, e tudo era assim. Até que um dia, dentro do jogo dele, se eu não me engano, se era Roblox, eu não lembro que jogo que era, alguém começou a falar com ele e aí começou a chamar ele pra acessar um site. Como a gente era criança, e aí esse site começaram a falar que ele ia conseguir baixar umas armas, coisas de jogo, né, de Roblox. Não lembro em detalhes, mas meio que convenceu ele de que esse link tinha coisas grátis, porque dentro do jogo você tem que comprar coisas. Então, falou que era grátis, nossos pais não tinham dinheiro, a gente decidiu baixar. E a gente clicou nesse link. O que acontece é que esse link levou a gente para um site pornô. E eu falo a gente porque eu e ele jogávamos muito um do lado do outro no sofá, na cama, né? A gente sempre tava agarrado juntos, assim. Muito amigos, irmãos. E aí, quando foi, ele falou assim, nossa, que é isso? E aí ele começou a ver. E eu comecei a assistir também. Como nós éramos crianças e éramos muito curiosas, a gente começou a ver esses vídeos. E era um vídeo de um homem e de uma mulher tendo relação. E aí começaram a aparecer várias coisas, né? E tipo, foi muito diferente pra gente, porque
foi um pouco assustador, a gente nunca tinha visto, né, de forma explícita o que a gente estava vendo ali naquele site, com certeza aquilo não era para nossa idade, a gente sabia que aquilo de certa forma não estava certa, mas também ninguém falou pra gente que estava errado não. Ninguém virou e falou assim, ó, não pode, ninguém vigiou o nosso telefone, ninguém pegou nada. Então, com o tempo a gente começou a querer entrar nesse site de forma independente, não precisava de ninguém mandar o link pra gente, a gente começou a ficar curioso. E aí a gente fazia perguntas do tipo, como será que é uma mulher fazendo tal coisa? A gente ia lá e pesquisava e assistia vídeos. E nisso, eu e ele começamos a assistir vários e vários vídeos pornográficos. Acontece que a reação corporal dele com a minha é diferente. Ele é um menino, então ele começou a ficar ereto, ele começou a ficar duro, ele começou a sentir aquelas coisas que um garoto sente. E a gente começou a querer repetir o que tinha no vídeo que a gente assistia, a gente fazia juntos. Então, tudo, não preciso entrar em detalhes. A gente assistia o filme e aí eu imitava o que a mulher fazia, ele imitava o que ele fazia e assim a gente explorou praticamente todas as partes do meu corpo, todas mesmo, até a parte de trás, com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, eu e ele, a gente fez várias coisas. Eu vou dizer que é um pouco triste eu falar isso, mas eu gostava. Eu gostava porque era um menino que eu amava, era o meu melhor amigo, era o meu namoradinho, e a gente já vinha brincando de beijar e se agarrar desde que a gente tinha 6 anos. Entende? Só que era uma coisa muito inocente. Com 8, quando a gente teve acesso a esses vídeos, a gente começou a querer imitar os adultos. Então as coisas eram diferentes. Às vezes a gente não conseguia, às vezes a gente tentava de novo no outro dia, tentava de novo no outro dia de novo, e tentava no outro dia de novo, porque às vezes a gente estava um pouco inseguro sobre como que era, se estava certo, se não estava. Mas funcionava. Todas as vezes funcionava. Igual eu volto a repetir, eu não sei como que a mãe dele não via a gente fazendo isso dentro do quarto, como que ela nunca entrou e nunca pegou a gente no ato. Não sei se a gente era criança, mas era tão esperta ao nível de esperar a mãe dele sair de casa para fazer alguma entrega, ou quando ela tava muito focada em bater o bolo e fazer as coisas que não tem como sair do fogão, né? Uma coisa tipo, porque às vezes ela gritava, tipo, faz tal, pega tal coisa pra mim. O correio chegou, abre a porta do correio. Então a gente sabia que ela quando ela tava no pé do fogão, ninguém tirava ela dali. Então a gente ia se adaptando à rotina da mãe dele, aos horários que eu tava lá, a gente assistia, a gente ia repetindo, a gente ia repetindo. E assim a gente seguiu, consequentemente, fazendo isso até mais ou menos os meus 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu passei por essa fase, um pouquinho de mudança no meu corpo, porque até então eu não tinha menstruado. E ele também, ele foi crescendo, porque os 12 anos dele, né, ele ia ficando assim. Só que assim, ele continuava sendo o mesmo menino que ele sempre foi. Um molecão, e eu continuava sendo a mesma menina. Só que quando a gente estava sozinho, que a gente via a oportunidade de estar sozinho, sempre ele que dava essa iniciativa de vamos, e eu sempre falava vamos. Então, eu meio que, eu fazia, eu gostava, eu ia com ele, eu era, né, eu ia lá e fazia o que tinha que fazer, porque eu achava que aquilo era interessante, era legal, e a gente estava matando uma curiosidade. E outra coisa, eu sentia o prazer de estar ali, assim como ele. Então, na minha cabeça estava tudo certo, na cabeça dele tudo certo também. E como eu disse, eu nunca tive mãe, os meus avós moram em outro lugar, meu pai, ele me tratava e me trata ainda até hoje como se eu fosse uma bebê, como se eu fosse uma criança, sabe? Tipo, ele tem um carinho, um amor por mim muito grande. Eu acredito que a atitude do meu pai para comigo diz muito respeito da minha mãe, não, né, de eu não ter mãe, então ele sempre tentou suprir esse lugar dela e me tratava me dando de tudo e fazendo de tudo por mim, entendeu? Até que um dia com 12 anos, a gente teve tipo uma feira cultural na escola e um dos trabalhos da sala de aula do primeiro ano do ensino médio falava sobre educação sexual. E aí, lá na minha escola, a feira cultural não é no pátio, igual em algumas escolas. Tipo, cada aluno faz a feira dentro da sua sala e você vai indo nas salas e vai visitando as salas. E foi o que aconteceu. Eu entrei nessa sala de educação sexual, que era para maiores de 10 anos, eles colocaram lá. Foi todo um trabalho bonitinho. E ali a gente foi falar sobre várias coisas, porque por mais que eu tivesse aula de ciência e a gente entendesse algumas coisas, a aula de educação sexual, ela não só ensinou sobre o corpo, mas ela ensinou sobre os efeitos sexuais, ela ensinou sobre os problemas, as consequências, né? A importância do uso de um preservativo, porque quando você está na escola e você tem aula de ciências, você está ensinando sobre fisiologia, você está aprendendo sobre corpo, o que é um peito, o que é uma bunda, o que é uma perna, né? Eles explicam que um órgão entra no outro para ter aquela concepção, é uma coisa muito
é falada de uma forma muito sutil e subjetiva. Eles não falam de forma explícita, e sim implícita. Aí o que acontece? Dentro dessa sala, no projeto cultural, as coisas estavam um pouco mais explícitas. Não tão escancarado, mas tinha muitas coisas, como denúncia de abuso sexual infantil, tipos de lei que a gente pode denunciar, o telefone que a gente pode pedir contato, os tipos de doença, doença não, são infecções sexualmente transmissíveis. Eles falaram várias coisas, e aí ali, eu não sei porquê, mas eu tive na minha cabeça, do tipo, caraca, isso que eu e meu vizinho fazemos desde a infância tem consequência, entendeu? E eu fiquei muito preocupada. Fiquei preocupada porque eu pensei que ele poderia me passar doença, eu não entendi. Na hora eu fiquei desesperada, na hora eu pensei que eu poderia estar grávida. As informações foram passadas, mas como eu nunca tinha tido contato antes, eu recebi essas informações de forma confusa. Entendeu? Aí teve um momento de apresentação da turma que eles passaram por tudo que eles estavam explicando, eu escutei tudo, mas ainda assim fiquei confusa porque eu estava um pouco preocupada. Aí eu cheguei em casa, fui conversar com ele, com 12 anos, não que eu precisasse ficar com a vizinha, mas eu escolhia ficar com ela ainda, porque eu estava lá desde a minha infância, eu amava ficar na casa dela, era tranquila, eu fazia minhas tarefas de casa, meu vizinho me ajudava, a gente era amigo. Então meu pai gostava também, e ele não queria que eu ficasse sozinha em casa, ele tinha medo de alguém pular lá em casa e fazer alguma coisa comigo, ele preferia eu ficar na vizinha. E era o que eu fazia. Então quando eu cheguei, eu fui conversar com meu vizinho, e fui explicar pra ele tudo, falei pra ele o que a gente tinha feito e tal. E ele, né, falou pra mim que, tipo, vamos pesquisar mais sobre isso, e a gente começou a pesquisar pra saber se ele tinha doença, aí a gente descobriu que, na verdade, não, que não é assim, né, que você pega, que com a quantidade de vezes sem o uso, e como a gente já tinha feito várias vezes sem o uso do preservativo, por isso que a gente pensava que a gente poderia ter desenvolvido essa doença, essas infecções. A gente não tinha noção que uma pessoa infectada, que tem uma relação com a pessoa sem preservativo, passa essa infecção e assim vai passando de um para o outro. Então, como eu e ele nunca tínhamos ficado com outras pessoas, no começo a gente pensou que a gente tinha esse problema, a gente ficou muito preocupada, e de tanta gente pesquisar na internet, pesquisa, a gente chegou na conclusão de que a gente não tinha nada. Mas eu fiquei preocupada, eu pensei que eu poderia estar grávida. Aí eu descobri que, na verdade, a gravidez, ela só é concebida quando a menina passa pela menstruação. E eu comecei a morrer de medo de menstruar, porque eu não sabia desse detalhe, né? E eu sempre quis ter corpo de mulher, mas acabava que... Porque eu assistia muito vídeo, né? Então eu queria viver aquilo ali. E aí, quando eu descobri da menstruação engravidável, eu comecei a ter um pouco mais de medo da menstruação. Foi um período, assim, muito doido. Até que, realmente, a minha menstruação veio com 13 anos. Eu e o vizinho, a gente deu... Depois disso, dessa aula de educação sexual na escola, a gente deu uma pausa nas nossas brincadeirinhas, porque a gente começou a entender que não era tão brincadeira assim. Que a gente estava correndo risco, que era perigoso, principalmente depois de engravidar. E também, uma coisa que eu não falei, é que depois disso tudo, quando eu voltei para a escola, eu comecei a conversar mais com uma professora que ela me dava aula de geografia. Ela era muito, muito, muito legal e eu gostava muito de conversar com ela. Então, eu comecei a perguntar para ela, eu expliquei que eu não tinha mãe e que eu queria ter uma conversa de mulher para menina, porque eu estava me tornando mulher, e ela começou a ser uma confidente, onde eu ia começar a contar várias coisas, onde eu falava várias coisas e ela me ensinava várias coisas. Então, tipo, tudo que eu fui aprendendo, eu ia passando para ela e eu ia passando pro meu vizinho, né, tudo que eu aprendia. Então, quando eu menstruei com 13 anos, eu entendi que ali era perigoso, que a gente já não podia mais fazer aquilo que a gente fazia, só que aí nasceu uma coisa em mim que eu não estava preparada, que é uma vontade gigantesca de ter relação sexual. Como eu já tinha o hábito de praticar isso com meu vizinho desde muito, muito, muito pequena e muito nova, de forma extremamente precoce, quando eu fui crescendo, eu não conseguia me desfazer dessa vontade. Era uma coisa que gritava dentro de mim, eu tinha vontade de ficar com outras pessoas. E aí que eu comecei a perceber que eu já não tinha mais vontade de ficar com meu vizinho. Ele era meio que apaixonadinho por mim, sabe? Gostava de ficar comigo. E eu não queria saber dele. Eu achava que ele era muito moleque, muito menino pra mim. E eu comecei a ter interesse nos rapazes mais velhos da minha escola. Então, enquanto eu tava ali no 7º ano, né, com 13 anos, 6º para o 7º ano, com 13 anos, eu gostava dos meninos lá do 3º ano do ensino médio, sabe? Lá do 2º, 3º ano, que já tinha 17, 18, eu queria esses caras. E assim, alguns até se interessavam, eu até dei um beijinho em um, mas eles tinham um pé atrás também, achava que eu era muito nova. Mas ainda assim,
eu não conseguia não me relacionar com homens. Então eu comecei a entrar nas redes sociais, usar da minha rede social, e comecei a criar alguns perfis fakes, porque eu não queria falar eu, e comecei a mandar mensagem para alguns caras que eu achava bonito, que eu sabia que era ali do meu bairro, que eu conhecia, que eu achava gostoso, que eu achava interessante, e eu criava ilusões na minha cabeça de ficar com eles. E aí eu sempre falava para eles assim, ai, eu sou mais velha, que não sei o que. Eu falava que eu era mais velha porque eu queria chegar no ato sexual com um deles, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu me envolvi com um cara de 23 anos, enquanto eu tinha 13. A gente saiu, ele me buscou na minha casa e a gente teve uma relação. Foi tranquilo pra mim, porque eu já praticava isso desde a infância. Então, pra mim, não foi nada diferente do meu vizinho. Entendeu? E aí eu comecei isso começou a confundir a minha cabeça. Tipo, por que que eu tô sentindo isso? O que que tá acontecendo? E eu comecei a procurar mais coisas na internet. E no que eu fui procurando mais coisas, eu comecei a ser uma consumidora nata dos X-vídeos. Então, tudo pra mim era X-vídeo. Às vezes eu tava na escola, eu tava vendo vídeo pornô. Eu tava esperando a minha hora do dentista me atender, com meu pai do meu lado, eu com fone de ouvido, eu tentava procurar alguma coisa pornográfica, porque aquilo mexia, me dava prazer, me dava tesão, me deixava eufórica com o meu corpo, então eu gostava de ter esse consumo. Só que com o tempo eu passei a não ter controle desse consumo e passei a não conseguir mais lidar com as questões que estavam acontecendo no meu corpo. E aí eu comecei a prestar atenção que eu gostava de sempre conteúdos onde era uma pessoa bem mais velha com uma pessoa bem mais nova, entendeu? E aí de pouco a pouco eu comecei a pesquisar. Só que aí, quando você joga na rede social esses tipos de coisa, não aparece de forma tão explícita ou então é uma coisa mais extrema. E foi onde eu achei o vídeo de uma menina, que ela tinha tipo 8 anos de idade e ela tava tendo relação com um velho de 60 e poucos anos. E é pesado o que eu vou falar agora. É pesado. Mas eu gostei. Eu assisti aquele vídeo, que nitidamente é considerado um crime de pedofilia, e senti prazer nisso. Em ver um senhor tendo uma relação com uma menina criança. Na minha cabeça, aquilo era o certo. Aquilo era... Não era certo, mas era gostoso. Entende? E aí, quanto mais o tempo foi passando, mais o meu cérebro se adaptava ao prazer de ver conteúdos pedófilos. Conteúdos pesados. Conteúdos horríveis. Horríveis. Só que eu era só uma menina de 13 anos, que eu não tinha noção, mais uma vez, do que estava acontecendo. Porque quem eu tinha para conversar era a minha professora de geografia, e eu não ia falar isso para ela, entendeu? Então, com o tempo, as coisas foram passando, os dias foram passando, e aí acabou chegando, né, estourando alguns casos, caso na internet virtual de pedofilia, e ali eu descobri que isso era um crime. Eu não sabia que o que eu estava consumindo nas redes sociais era de fato um crime, que a pedofilia era um crime, até porque eu não fazia ideia, eu consumia pornografia desde a minha infância, desde os meus 8 anos, eu estava com 13, então eu passava anos, já tinha assistido tanto tipo de vídeo diferente, então pra mim ele era só mais um vídeo daqueles que eu estava acostumada a assistir desde os meus 8 anos, até descobrir que isso era pedofilia. Quando eu descobri isso, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, ou seja, eu já era um pouco maior e já tinha ali uns 3 anos me tocando, me estimulando sexualmente através desse tipo de conteúdo com crianças. E isso me deixou muito mal. Me deixou muito mal porque, de certa forma, eu gostava. E mesmo sabendo que era crime, eu comecei a perceber que isso não era legal. E aí eu tive uma certa reviravolta nesses 16 anos de idade, porque eu comecei a ter uma crise de identidade muito grande. Eu comecei a sentir dúvida se eu gostava mesmo de homem ou de mulher, mas eu tinha certeza que eu gostava de homem. É só porque tinha uma menina muito bonita na minha sala que eu me apaixonei por ela e isso me confundiu. Eu não conseguia conversar sobre isso com ninguém. O meu pai começou a perceber que eu estava mais isolada, que eu estava mais fechada, que eu estava mais retraída, que eu estava mais introspecta, que não estava certo. E foi ele que decidiu me levar na psicoterapia para eu tentar entender o que estava acontecendo. Fui na psicóloga. Não tive coragem de contar essas coisas para ela, mas de pouco a pouco ela foi me passando
algumas coisas. A gente foi conversando, foi uma, foi 3, foi 6, foi 10 sessões, foram várias sessões, porque eu gostava de ir lá, porque por fim eu tinha alguém para conversar. Eu gostava do meu pai pagar essa mulher porque eu sentia que lá eu podia ser eu e falar o que eu quisesse. E aí foi quando eu cheguei nela e contei para ela sobre esse aspecto da pedofilia. E aí ela falou para mim que talvez a gente precisaria de mais sessões e tal. Falou para eu ficar tranquila e perguntou se eu ainda consumia. E aí eu neguei para ela, falei que não consumia, já tinha uns 2 anos que não consumia, mas era mentira. Antes de chegar no consultório dela, eu tava assistindo. Entende? Nitidamente eu tinha um problema com isso. E eu acho que ela soube. Ela soube que eu tava mentindo e ela continuou fazendo as perguntas que ela tinha que fazer, né? Tentando tirar de mim as informações necessárias para me dar o melhor atendimento possível. Até que eu acabei confessando para ela isso, né? E aí a gente fez algumas terapias, a gente chegou em algumas conclusões que não vem ao caso, mas tudo tá vinculado ao fato de eu ter esse desenvolvimento sexual precoce. Ela me explicou que crianças têm prazer, não como um adulto, porque o prazer sexual de um adulto, né, o ato sexual, ele é feito quando você conhece, né? Você não sente saudade, você não sente aquilo que você não conhece. Mas que como eu tive contato muito cedo e eu me desenvolvi muito cedo, realmente isso tinha acabado, né, tipo, mudando um pouco a minha realidade e a minha interpretação de realidade. Eu perguntei para ela se isso configurava um abuso, ela disse que talvez não, porque tanto eu quanto o rapaz tínhamos a mesma idade e estávamos no mesmo, digamos aqui, no mesmo caminho de curiosidade. E foi uma oportunidade que aconteceu, mas o fato do meu pai ou da mãe dele não ter se responsabilizado ou ter feito algo, não ter visto, com certeza se isso virasse uma denúncia, o Estatuto da Criança e do Adolescente cairia matando em cima dos dois, porque eles não tiveram esse cuidado com nós que éramos crianças. A gente fez vários outros tipos de terapia para eu deixar de consumir esse conteúdo, que foi muito difícil. A gente teve que fazer vários exercícios para ir mudando, né? Tipo, substituindo a vontade de consumir uma pornografia por uma outra coisa, pra gente, através dessa outra coisa, e de pouco a pouco me tirando do vício. Mas que o primeiro passo seria trocar, né, essa vontade por assistir esse tipo de conteúdo. O tempo passou bastante, eu fiquei uns 4 anos fazendo terapia com ela, foram uns 4 anos, assim, pra conseguir lidar com toda a situação. Hoje eu tenho um relacionamento, nós já estamos juntos há 5 anos e eu vou contar pra vocês, mas ele não sabe disso. Pra eu conseguir dormir com meu namorado, ter relação com ele, eu ainda preciso, tipo, fechar os meus olhos, imaginar que eu sou uma menina ainda, quase uma criança de 13 anos, e ele é uma pessoa bem mais velha, pra eu conseguir ter libido, pra eu conseguir sentir prazer, sabe? Pra eu conseguir dormir com ele. E é uma coisa que tá enraizada em mim. Eu entendo que veio lá de muito tempo, né? Veio da minha infância, veio do que eu consumi, mas eu não consegui me desfazer desse ocorrido, eu não consegui reformular o meu cérebro, o meu pensamento. Eu consegui apenas a me adaptar a isso e a não expor isso, sabe? E nem ficar consumindo, porque eu entendo que assim como uma pessoa roubar e uma pessoa compra algo roubado, sabendo que é roubado, ela está compactuando para o roubo e para o crime, uma pessoa que faz o que faz com uma pessoa que fica com uma criança que pratica um crime, tem um telespectador assistindo, tá cometendo o mesmo crime que ele. E eu entendi a gravidade disso. Então, eu me forço para não pensar nisso, para não consumir isso, para não querer isso, e tenho um pouco de vergonha. Eu tenho vergonha de ter passado por isso, de ter contado isso para ela, mas automaticamente eu fico feliz dela ter me ajudado a não me tornar uma pessoa talvez pior. Oi, Marquettes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história bem pesada e muito diferente, né? Aqui a gente conta muito o caso das vítimas e de como elas sofreram esse crime, né, como vítimas, mas a gente nunca tinha contado a história de uma menina que desenvolveu, né, essa atração por algo criminoso, mas a gente também não tem como culpar e nem julgar. Ela foi criada a personalidade dela em cima disso. Eu não tenho ainda conteúdo acadêmico suficiente para respaldar o que está passando na cabeça dela, mas com certeza eu vou levar esse caso para o meu professor. E uma coisa que eu gravei da minha faculdade é que a nossa personalidade ela é construída pela nossa memória. Então, o que você tem na sua memória constrói quem você é, de fato. E aí a gente volta para ela, né, e imagina tudo que ela tem na memória dela.
né, que é algo pornográfico, é algo explícito, é algo que de fato não era para existir dentro da cabeça dela com a idade que ela tinha. Então talvez as memórias dela pode ser um dos causadores da personalidade dela ser assim. Não tô falando que é, mas pode ser. Achei esse caso muito diferente. Eu quero dizer para vocês que, independente de qualquer coisa, continuem denunciando. A gente não pode consumir esse tipo de conteúdo, a gente não pode se engraçar com esse tipo de conteúdo, a gente não deve proteger esse tipo de conteúdo. A gente deve mesmo procurar ajuda. Se você sente atração por esse tipo de conteúdo, procura uma ajuda urgente mesmo. E se cuidem. Me manda sua história se você também passou por algum crime de pedofilia, de abuso. Denuncie, Disque 100, 180, 190, todos esses canais são canais de denúncia. Me manda sua história no canal de @gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.